Os números são semelhantes, são bem parecidos. Eu acho que chegam a essa fase do mata-mata, essas oitavas de final, duas equipes que, a meu ver, chegam em condições de igualdade. Eu vejo isso. Cardel, você não acha o Asa favorito? 50-50, na minha visão. 50% para cada um. Justamente por esses números que você apresenta aí. Porque o Asa ele é soberano na questão defensiva. Se a gente for analisar números, entenda. Desempenho é uma outra discussão, né, André? Mas se a gente for analisar números, o Asa é soberano na questão defensiva. Mas do meio campo para frente, são números parecidos, são números iguais praticamente. Então, assim, pegando isso, analisando os números, eu vejo que é uma condição de 50-50, 50% para cada um. Eu acho que chegam enquanto você perguntar, cadê tem favorito o jogo amanhã? Eu vou dizer 50% para cada um. Que eu acho que é o mais coerente. Porque os dois chegam a umas oitavas de final, um marcou 30 gols, o outro marca 29. Um tem o meio campo com as mesmas características do outro. Muito semelhante. Você tem um ataque que também é semelhante ao outro. A diferença é que um dribla mais e o outro tem mais velocidade. E esse que dribla mais o Asa, e aí é uma crítica, André, é que o Asa, eu acho que tem uma peça no Asa que é o próprio Kelto. Já conversei sobre isso aqui. Ele não dribla para cima. Ele dribla como se fosse para trás, puxando um pouco. Ele vai para cima, às vezes, mas o drible dele é mais ou para trás ou para mais para o lado do campo. Ele faz a diagonal algumas vezes, mas não faz tão quanto, que ele poderia fazer mais, na minha visão. Talvez eu esteja errado. E outra coisa, eu acho que o Kelto precisava chutar mais, que ele não chuta. O Kelto não, o time do Asa, de média e longa distância. É um time que tem uma deficiência nisso aí, Tony. E até o Raniel já trabalhou isso, cobra isso, o Raniel Ribeiro, mas o Asa tem essa deficiência de chutar de média e longa distância. O Asa, se você pegar os gols do Asa, todos eles são de dentro da área. 90%. Você não tem um gol do Asa de fora da área, da intermediária. Eu não lembro não, um gol do Asa. Não tem. É mais cabeça dentro da área. Exatamente. A bola sobra, bate e rebate. É isso que a gente cobra, que nas coletivas, eu falo com o Raniel Ribeiro, eu abordo isso e o Raniel concorda comigo. Todas as vezes que eu abordo isso, ele concorda que é um time que... E ele diz, olha que a gente trabalha. E eu sei que o Raniel trabalha isso. Porque o Asa tem um potencial muito forte. O Asa tem o Bigode que chuta bem. Tem o próprio Kelto que chuta bem. O Guilherme Borges que chega de fora. O Guilherme Borges que chuta bem, mas o Asa tem essa deficiência. Eu acho que não fez gol ainda. Mas passou perto. Mas eu acho desse time do Asa, o que mais tenta chutar é o Guilherme. O Guilherme e o Zulu. E o também. Zulu. E o jogo passado agora quase faz um. Exatamente. Porque quando o Cardeal traz, isso é algo para se corrigir do Asa mesmo, para se ajustar. O próprio Raniel fala isso, né? Que não é falta de trabalho, inclusive, que a gente sabe que o Raniel treina finalização quase todo dia. E treina exaustivamente. Isso, e treina de forma exaustiva. Porque a questão do Asa é claro que é bom você um time que tenha um jogo de aproximação, que faça um jogo mais apoiado, que consiga progredir como o Asa consegue, com muita gente para chegar dentro da área, para pisar na área, né, para preencher o espaço da área. É legal, mas vai chegar momentos, ou vão chegar momentos, que vai precisar de outra alternativa. Você vai precisar de outra opção. Por exemplo, você vai enfrentar uma equipe como o Manauara, que tem uma estatura muito boa, é um time que nos duelos, no mano a mano, é forte, é um time forte. Imagine então a gente fazendo aqui, supondo que o Manauara faça uma marcação que não deixe o Asa infiltrar. Você vai precisar de uma alternativa. A alternativa... é onde você vai ter que chutar. Exatamente, o chute de média e longa distância. E a gente não está falando de um time que não tem jogadores com essa capacidade. Porque a gente já falou aqui, o Guilherme tenta, né? O Fabrício Bigode é um cara que chuta muito bem, tanto é que ele é um dos especialistas da bola parada. O Samuel tem essa capacidade também, e principalmente os atacantes, né? O Will tenta muito também, né? Não está tendo êxito, mas é uma alternativa. E principalmente tem jogos que quando você não consegue infiltrar, que você não consegue fazer suas jogadas coordenadas, como o Asa consegue fazer muito bem, de ultrapassagem dos laterais, dos pontas chegando também no fundo, chega um momento que você vai ter que tentar outra coisa.
E acredito que esse ponto do Asa a melhorar, é por isso que eu sempre falo e sempre falei desde o começo do Brasileirão da Série D, mesmo com o Asa passando o carro por cima de todo mundo. O Asa, para mim, ainda não é um time pronto porque tem muita coisa para melhorar. Tem algumas coisas a se ajustar. Essa é uma. Porque na necessidade você tem que tentar. Você tem que tentar, é um artifício, né? É um atributo do time do Asa. E se a gente estivesse aqui falando de uma equipe que não tem bons chutadores, aí beleza. Só o Asa não tem aquele cara com a característica de um bom chute, então ele está tentando infiltrar, está tentando fazer mais esse jogo de aproximação. Mas a gente está falando de um time aqui que tem Guilherme Borges, Fabrício Bigode, isso falando do meio para frente, Samuel, Kellyton, o Will e o Toscano. Então, são jogadores que têm essa capacidade de também ter essa alternativa ou criar essa alternativa. Por isso que eu concordo com o Cardial. Existe esse ponto no Asa que eu também, inclusive, em algumas transmissões já falei. Parece que é um time que não tenta. Ou então quer fazer o gol de muito perto do gol. Então tem jogo, meu irmão, que você vai precisar e com a capacidade que os jogadores têm, fica, entre aspas, menos difícil. Por exemplo, eu lembro aqui o último gol de longe que eu lembro do Asa, e eu não lembro desse ano. Não lembro. Assim, eu confesso pra você. Eu lembro de um com o Anderson Feijão. Eu ia falar isso, do ano passado. E do Anderson Feijão. Contra o Ferroviário. Isso do ano passado. Então tem bons chutadores e esses jogadores têm que entender também que vai chegar um momento que eles têm que usar esse artifício. Se você tem essa qualidade para chutar de fora da área, tem que tentar chutar de fora da área, porque vai chegar uma hora que vai enfrentar um adversário, que pode ser o Manauara amanhã, que ele não te dê espaço para você infiltrar, para você fazer ultrapassagens, que bloqueie seu jogo, principalmente desse mano a mano que o Asa tem. Então é um artifício, chute fora da área. Que vai ser, viu, André? Assim, a gente fala porque, principalmente você, que você, conforme eu disse ontem eu não participei, né, de formativa, mas aí antes de ontem eu disse isso, que você parou para estudar o Manauara. Você viu 3, 4 jogos da equipe do Manauara. Eu vi melhores momentos de 2, 3 jogos. Então, assim, se tem um cara hoje aqui que pode falar com mais precisão, eu não sei se o Tony viu alguns jogos, eu particularmente não vi, eu sou muito sincero, é o André quem viu os jogos. Agora, assim, se você parar para analisar o jogo de amanhã, se nós falamos aqui que o Asa teve alguns jogos que foram difíceis, né, para o Asa administrar, para o Asa infiltrar, fazer gols, pode ser que até amanhã, porque futebol é muito complexo, pode ser que amanhã o Asa chegue em campo e vença de goleada, 3-0, 4-0, pode acontecer. Da mesma coisa o inverso, pode acontecer também. Futebol é muito aberto, futebol é apaixonante por isso, porque quando você pensa uma coisa, acontece 1001 diferentes, ou não acontece nada. Tem esse detalhe também. Mas na minha visão, o jogo de amanhã vai ser um dos jogos mais difíceis que o Asa teve até agora no Campeonato Brasileiro da Série D. Veja bem, e pode ser um jogo fácil para o Asa ou para a própria equipe do Manauara, mas pelo sistema que o Manauara faz, que o técnico Luiz Carlos Vinck faz, por esse time que é muito consistente, uma defesa alta, uma defesa que marca em cima, que marca bem, que não dá espaço, o Asa não vai ter essa facilidade que tem de infiltrar, de fazer triangulação, não vai ter, nenhum nem outro vai ter tanta facilidade assim. Eu acho que não vai ter. Eu acho que vai ser um jogo, eu vou usar uma palavra que o saudoso Carlos Miranda, Tony, usava. Vai ser um jogo muito burocrático, eu acho. No setor do meio campo ali, um jogo muito pegado. Na minha visão, vai ser um jogo assim. Eu espero que não, que eu detesto jogo assim. Eu gosto de jogo com emoção, com chances, com possibilidades reais de gols. Mas eu acho que nós vamos ter um jogo muito estudado, muito burocrático, André. Eu vejo isso. E a grande